agitadíssima no Congresso, com a marcha dos prefeitos. Por enquanto, tá mais calmo, porque eles estão ali lá no centro de convenções do evento. Mas aqui no Congresso, né, a temperatura aqui também lá fora está amena, em torno aí também de 24 graus. Porém, a temperatura aqui dentro do Congresso, Câmara e Senado, não está nem um pouco amena. Ainda não há um acordo fechado entre Câmara e Senado para retomar o processo de tramitação das medidas provisórias. Que coisa, o Brasil parado, né, Márcia? O Brasil parado, essas medidas provisórias da época do Bolsonaro têm que ser votadas e as do presidente Lula têm que ser votadas também agora. E se essa coisa não criar um entendimento, Márcia, eu estava olhando ontem um material que tu também trouxeste, mas eu depois olhei outra fonte, é uma forma de... mudou drasticamente, né, a posição do Senado de ser uma casa revisora, querem passar para a Câmara revisar. E isso acaba mudando muito forte, inclusive, o aspecto de poder da casa, né? Exato, Fábio. Então, assim, a gente não, você me perguntar alguma, enfim, vislumbra algum acordo, pelo menos, por enquanto, enfim, os presidentes das duas casas devem seguir conversando ao longo da semana, né, a respeito de uma proposta apresentada pelos deputados, e enquanto isso o governo terá de se preparar, Fábio, exatamente, né, temendo ali a perda da validade das medidas provisórias. O governo vai ter que se preparar com projetos, né, com projeto de lei com requerimento de urgência constitucional, quando o texto precisa ser analisado, quando aí, com urgência constitucional, ele passa na frente dos outros projetos, né? Passa na frente da fila ali dos outros projetos. Na noite desta segunda, Lira tentou conversar com Pacheco, mas não conseguiu. Os dois devem se encontrar para tratar desse assunto pessoalmente. O Brasil perde com Lira, isso. Por fim, Lira disse que o impasse precisa ser resolvido por uma resolução, enfim, conjunta, exatamente entre Câmara e Senado, que priorize o bicameralismo, né? Sem a sobreposição de uma casa sobre a outra. Ô, Márcia, deixa eu perguntar uma coisa para ti. Tem alguma coisa a ver? Nas entrelinhas eu não consigo entender. Mas tem alguma coisa a ver sobre alteração da lei de impeachment, essa briga entre eles, hein? Ou seja, daqui a pouco dificultar, quem sabe, estou dizendo assim, uma iniciativa de um processo de impeachment. Tem isso a ver com essa discussão? Olha, Fábio, pode ter sim. E, na verdade, essa briga entre Pacheco entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e Arthur Lira, começou exatamente nas eleições. Por quê? Rodrigo Pacheco não apoiou a reeleição de Lira, e tampouco ao contrário. Então, esse perrengue ali entre os dois começou exatamente na eleição. E aí agora exatamente o presidente do Senado quer apresentar, já disse que vai apresentar, esse projeto já existe há muito tempo, ali que muda, que obriga a Câmara a apreciar, né, os processos de impeachment, os pedidos, né, de impeachment, num tempo ali de 30 dias, né? Então, como a gente estava discutindo isso outro dia, passa-se o caso mesmo do ex-presidente Bolsonaro, ele passou todo o governo e nenhum processo foi analisado. Já há também pedido de impeachment contra o presidente Lula, e Arthur Lira não fez nenhuma sinalização que vai analisar. Então, o que na verdade é isso. Na verdade, esse desentendimento entre os dois, né, essa falta ali de comunicação,
trabalhar entendimento. juntos. Entendimento Tá? das Não é casas. de Né? hoje. Porque Entendimento. várias vezes, né, Márcia, o Congresso, a gente chama de Congresso, é quando as casas trabalham juntas, né? Então tu tem projetos, avaliações, coisas que têm urgência, às vezes as casas trabalham junto para votar junto, ganha tempo, né? Mas o Brasil perde com isso, né? Tu vê só, o presidente Lula fez um decreto, uma medida provisória da constituição de 37 ministérios. Se isso não é votado e caducado, o presidente Lula perde vários ministros até reeditar a medida provisória de novo. Quer dizer, tem coisas que o governo parece que trabalha, o governo, não interessa quem seja lá o presidente, mas trabalha sempre sobre o salto, assim, né? Parece que vai dar, parece que não vai dar, se vai conseguir, se não vai conseguir. E a briga chega a um ponto de que é uma briga de beleza, né? Agora, é por isso que eu te pergunto, se tem alguma coisa a ver com impeachment, que eu acho que é aí que é o problema maior, ou seja, o Pacheco quer que o impeachment seja de uma forma mais rápido para que não aconteça um possível impeachment de um presidente qualquer. Já o Lira quer que a coisa tramite de forma normal, como tinha antigamente. Mas eu vejo que o Brasil perde tudo isso aí. Ô, Márcia, presidente... É claro que a população, o país perde, né, Fábio, a partir do momento que o legislativo está simplesmente travado. Né, que é o que está acontecendo. Com essa briga, com esse fato, simplesmente está parado. Você falou da MP, dos 37 ministérios, a gente tem que, ao longo da matéria da fala, inclusive do presidente da Câmara, ele destacou a MP do Bolsa Família, né, e MP da Minha Casa Minha Vida. Então, assim, são medidas provisórias importantíssimas para a população, né, em geral, que está simplesmente parada. Né? E a Câmara, o acordo, o meio termo ali que os líderes se reuniram ontem, né, com Arthur Lira, encontraram, são comissões mistas. As comissões mistas são compostas, então, por 24 parlamentares, 12 deputados, 12 senadores. A gente lembra que a Câmara tem 513 deputados e o Senado 81 senadores. A ideia dos líderes da Câmara é que a partir de agora haja 3 deputados para cada senador na composição dos colegiados. Essa mudança seria feita por meio de um projeto de resolução do Congresso, que seria apresentado após Lira e Pacheco chegarem a um entendimento. Eu acho interessante, é uma proporcionalidade, eu acho que é isso, né, que eles estão pregando. Vamos ouvir então o áudio que o Lira fala sobre isso, né? Perfeito. Vamos lá então. O assunto tem que ser resolvido sim por uma resolução conjunta do Congresso Nacional que priorize o bicameralismo, sem a superposição nem de uma casa sobre a outra, esse é fato. E o caminho vai ser seguido por aí. Nós estaremos entregando essas ideias ao ministro da SRI, ao líder do governo, para que ele possa levar também ao presidente Lula, para que o Senado possa conversar. Mandei mensagem para o presidente Pacheco, para após a reunião de líderes aqui na minha saída, procurá-lo para falar sobre o que foi tratado, e lá surgiram propostas. A se manter a comissão mista, não no nível que é hoje, com 12 a 12, sem prazo, é muito ruim, nós não sairemos desse impasse. A única possibilidade da Câmara admitir, negociar, sentar com a comissão mista é para que ela cumpra o rito que as outras comissões bicamerais cumprem. Por exemplo, CMO, 30 deputados, 10 senadores, igual ao número de suplentes. Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores. Né? Comissão Mista Parlamentar de Investigação, CPMI, tem uma proporcionalidade também que seja obedecida. Por que só as medidas provisórias um senador tem que valer por 6,5 deputados? E a gente quer, na ideia, guardar o que nós já havíamos falado, a proporcionalidade Fábio, casa, até o momento, vota, Pacheco, como é na CMO. enfim, nesse momento, o Senado Pacheco, vota a Câmara.
como é no plenário, vota o Senado, vota a Câmara. Não tem nunca como haver uma superposição de uma casa sobre a outra, como está acontecendo. E nós, através de resolução da Câmara dos Deputados e do Congresso do Senado Federal, estabelecemos um prazo razoável para que as medidas provisórias fiquem nas comissões mistas. Por quê? Até as PECs têm prazo, que são as proposições mais importantes do Congresso Nacional. Então, se nós conseguirmos medida provisória, comissão mista, com proporcionalidade entre Câmara e Senado, e um prazo para essas comissões, e lógico, negociar o prazo para a Câmara, o prazo para o Senado e um retorno, se por acaso houver, acho que não tem problema. A nossa crítica é a paridade, não ter prazo e se ter ali na comissão mista, que infinitamente hoje é muito menos democrática do que o sistema que a gente compartilha no plenário das duas casas. Se não havendo acordo, né, nós vamos seguir o nosso trâmite essa semana, hoje, amanhã, quarta e quinta, votando todas as medidas provisórias que vieram por parte do Congresso Nacional. Em não havendo acordo, o governo fez um apelo à Câmara dos Deputados e deve fazer também ao Senado Federal, de que 3 ou 4 medidas provisórias essenciais, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida e como a organização, por exemplo, de todos os ministérios, nós abramos uma exceção e indiquemos os líderes para compor essas comissões. E o governo, em contrapartida, em todas as outras comissões, mandaria para a Câmara projeto de lei com urgência constitucional para substituir ipsiliter os textos das MPs, excetuando essas 3 ou 4. Ou seja, é uma proposta de acordo do governo preocupado em não se chegar num acordo razoável. Se essa proposta de proporcionalidade que existe em todas as outras comissões da Casa, em um tempo mais do que razoável, não atender ao Senado, é porque, na realidade, o Senado não quer fazer acordo. Pois é, hein? Ô, Márcia, eu estava ouvindo aqui, em paralelo, eu estava lendo aqui um material sobre o Renan Calheiros, né? O Renan Calheiros, eu acho que é o indutor de boa parte dessa briga. Ele coloca gasolina, teia fogo e bate palma do lado, né? Bom, essa questão, a gente lembra, Fábio, que essa questão, enfim, de manter as comissões, né, com 12 senadores e 12 deputados, essa questão foi levantada numa reunião de líderes pelo senador Renan Calheiros. Então, assim, o presidente do Senado pode até seguir em frente, né, com a instalar as comissões, né, com os 12 senadores e 12 deputados, né, e só que se ele mandando o texto para a Câmara pode, enfim, simplesmente não votar. Então o imbróglio é grande. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, disse que o governo ele reafirmou, voltou a dizer exatamente aquilo que a gente estava comentando agora, que o governo pode ser prejudicado e muito com esse impasse. Exato. Já está sendo prejudicado. Vamos ouvir José Guimarães. O que o governo quer é o acordo. Tem duas questões que para o governo são fundamentais: negociar o acordo e votar, porque o governo não pode ser prejudicado por algo que foge à nossa responsabilidade enquanto governo federal. O esforço que eu ouvi como líder do governo aqui na reunião dos líderes com o presidente Arthur é construir algo que seja palatável com o Senado, e os dois presidentes, a partir do que nós conversamos, buscaram um entendimento. Essa crise não foi criada pelo governo. Portanto, nós queremos uma solução. Senão, nós temos que tomar outras providências. Pois é. É isso, Fábio. A gente segue acompanhando. Hoje tem votação. O que está certo, Fábio, que a Câmara vai votar, o acordo de Câmara e Senado votar nessa condição, enfim, que já vinha, que mudou na pandemia, são as MPs que foram editadas pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, essas sim serão votadas pela Câmara a partir de hoje, tem sessão até quinta-feira. Agora, o impasse está exatamente a partir das medidas provisórias do presidente Lula, que são 11 que podem perder a validade em junho.
Não, Então, e é rápido, um mês é rápido, né, Márcia? Márcia, eu tô vendo aí, junto aonde tu estás, no corredor, começa a circular bastante gente. Prefeitos também que estão circulando aí? Sim, Fábio, bastante prefeitos vêm visitar os gabinetes. A gente está em um dos corredores dos gabinetes, aqui no anexo 4 da Câmara, né? Então eles estão vindo bastante. E aí, acabei de ter a confirmação, até exatamente no momento que eu estava aqui falando com você, a gente já tinha perguntado isso antes ao assessor do coordenador da bancada gaúcha, deputado Carlos Gomes. Prefeitos do Rio Grande do Sul vão se reunir amanhã aqui na Câmara às 5h30 da tarde com os parlamentares da bancada gaúcha. É claro, a acústica vai estar junto. Estará presente. Que coisa e tem outra, hoje, ao meio-dia, minha entrada ali no comando do Diego Costa será diretamente ali do almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária, que a acústica foi convidada. Boa, então nós estaremos lá, vamos ver, a gente vai com certeza entrar ao vivo no programa com algum parlamentar da frente. Eles vão discutir, Fábio, exatamente a reforma tributária. A frente parlamentar, que é a maior aqui do Congresso Nacional, não está nem um pouquinho satisfeita com essas propostas da reforma tributária que estão tramitando aqui no Congresso. Pois é, que não é fácil. Olha, é muita discussão, muita política. Márcia Paravise, direto do Congresso Nacional, falando conosco aqui na Acústica. Muito obrigado, Márcia. Bom trabalho para você. Para todos nós, Fábio, grande abraço.